Você já sentiu aquela certeza inexplicável? Aquele momento em que algo dentro de você sabe exatamente qual caminho seguir, mesmo quando sua mente racional está repleta de dúvidas? Aquela voz interior que sussurra uma direção quando todos os sinais externos apontam para outra? Se você já experimentou isso, não está sozinho. Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, dedicou sua vida a entender esse fenômeno surpreendente. Seu inconsciente já escolheu seu caminho muito antes de sua mente consciente perceber. Imagine uma executiva bem-sucedida que, no auge de sua carreira corporativa, acorda uma manhã com uma certeza avassaladora de que precisa abandonar tudo e seguir um caminho completamente diferente, sem explicação lógica, sem plano detalhado, apenas uma convicção profunda e inabalável. Para os olhos externos, parece loucura. Para Jung, é o inconsciente finalmente fazendo-se ouvir. Como ele disse certa vez, aquilo a que resistimos persistentemente é frequentemente aquilo que precisamos abraçar. E se essa voz interior não for apenas um impulso aleatório? E se for, na verdade, a manifestação de uma sabedoria muito mais profunda que já conhece seu verdadeiro propósito? É exatamente isso que descobriremos hoje. Você sente aquela inquietação constante, aquela sensação de estar seguindo um caminho que, apesar de fazer sentido no papel, parece estranhamente vazio de significado? Você já se pegou pensando: cheguei onde sempre quis, então por que não me sinto realizado? Ou talvez você esteja no outro extremo, paralisado por indecisão, com medo de escolher o caminho errado, sentindo que o tempo está passando enquanto você permanece imóvel. Angústia é real. Em um mundo que nos bombardeia com opções infinitas e expectativas contraditórias, tentar navegar racionalmente por todas as possibilidades pode ser esmagador. Fazemos listas de prós e contras, consultamos amigos, lemos livros de autoajuda e, mesmo assim, a clareza permanece elusiva. Quanto mais tentamos controlar conscientemente nossas decisões de vida, mais perdidos nos sentimos. É um paradoxo doloroso que Jung compreendeu profundamente. Ele observou que nossa cultura moderna, com sua ênfase excessiva na racionalidade, criou um desequilíbrio prejudicial. Negligenciamos a sabedoria do inconsciente, tratando-a como irrelevante ou até perigosa, quando na verdade ela pode ser nossa bússola mais confiável. Você já teve aquela experiência de aceitar um emprego que parecia perfeito no papel, mas, desde o primeiro dia, sentiu um desconforto inexplicável que só cresceu com o tempo? Ou se encontrou repetidamente atraído por certos caminhos ou pessoas, mesmo quando sua mente racional argumentava contra? Esses não são erros ou fraquezas, são sinais poderosos. Seu inconsciente está comunicando algo vital sobre seu verdadeiro caminho. O dilema é universal: seguir a segurança ou o propósito? Atender às expectativas externas ou à voz interior? A sociedade nos treina para tomar decisões baseadas em critérios mensuráveis: salário, prestígio, aprovação social. Mas algo dentro de nós continua insatisfeito, ansiando por algo mais profundo, mais alinhado com quem realmente somos. A maior tragédia da vida não é a morte, diria Jung, mas aquilo que deixamos morrer dentro de nós enquanto vivemos. Quantos talentos, paixões e potenciais permanecem adormecidos porque escolhemos ignorar os sinais do inconsciente que apontam para nosso verdadeiro caminho. A boa notícia é que essa confusão não é um problema, é parte do processo. Jung via os períodos de desorientação como precursores necessários de transformação. Quando nos sentimos perdidos, frequentemente é porque estamos no limiar de uma descoberta importante. O inconsciente está desestabilizando nossas velhas certezas para abrir espaço para algo mais autêntico. Seu inconsciente não está apenas enviando sinais aleatórios. Está constantemente comunicando, através de sonhos, intuições, sincronicidades e até desconfortos físicos, qual direção é verdadeiramente alinhada com seu ser mais profundo. Aprender a reconhecer e interpretar esses sinais pode transformar completamente sua jornada de vida. Vamos imaginar por um momento: e se essa sensação de estar perdido não for um defeito,
mas um convite. E se seu inconsciente já souber para onde você precisa ir e estiver apenas esperando que você aprenda sua linguagem, os sonhos recorrentes têm um significado especial nesse contexto. Jung observou que quando ignoramos persistentemente os sinais mais sutis do inconsciente, ele frequentemente se manifesta através de sonhos intensos e repetitivos. Aquele sonho em que você está em uma casa desconhecida e descobre um cômodo que nunca viu antes, pode ser seu inconsciente mostrando aspectos inexplorados de seu potencial. O sonho de estar despreparado para uma prova importante, talvez um alerta de que você está seguindo um caminho inautêntico. O primeiro passo para decifrar esses sinais é simplesmente reconhecer sua existência. Pare por um momento e reflita. Quais sonhos têm se repetido em sua vida? Que situações ou pessoas aparecem consistentemente, como se o universo estivesse insistindo em apresentá-las a você? Que atividades fazem você perder a noção do tempo, entrando naquele estado de fluxo onde tudo parece perfeitamente alinhado? Um empresário bem-sucedido sonhava repetidamente com água, oceanos, rios, lagos. Inicialmente, ignorou esses sonhos como irrelevantes, mas a frequência aumentou até que começou a notar sincronicidades relacionadas à água em sua vida desperta. Livros sobre barcos apareciam inexplicavelmente em sua mesa. Conversas sobre navegação surgiam espontaneamente. Amigos o convidavam para atividades aquáticas. Após meses resistindo, finalmente decidiu fazer um curso básico de vela. O que aconteceu em seguida transformou sua vida. Não apenas descobriu uma paixão que nunca havia considerado, mas também uma clareza mental e equilíbrio emocional que buscara durante anos em terapias e meditação. É como se uma parte de mim sempre soubesse que eu precisava disso, ele relatou. Mas minha mente consciente estava ocupada demais, seguindo o caminho que achava que deveria seguir. Este é apenas um exemplo do poder transformador de atender aos sinais do inconsciente. A sabedoria está lá esperando ser reconhecida. Como Jung eloquentemente colocou, até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossas vidas e chamaremos isso de destino. Vamos explorar mais profundamente como seu inconsciente se comunica através dos sonhos. Jung descobriu que nossos sonhos não são apenas processamento aleatório de informações diárias, mas mensagens codificadas de nosso inconsciente. Para aproveitar essa sabedoria, comece mantendo um diário de sonhos. Coloque um caderno ao lado da cama e, imediatamente ao acordar, registre tudo o que puder lembrar, sem censura ou interpretação. Com o tempo, padrões começarão a emergir. Preste atenção especial aos sonhos recorrentes ou aqueles com forte carga emocional. Um sonho onde você está perdido pode refletir confusão sobre seu caminho. Sonhar com voo pode indicar desejo de liberdade, enquanto água, como no exemplo do empresário, frequentemente simboliza emoções profundas ou potencial criativo inexplorado. Os símbolos são pessoais, então o importante não é aplicar interpretações genéricas, mas descobrir o que eles significam especificamente para você. Além dos sonhos, as sincronicidades são outro canal poderoso de comunicação do inconsciente. Jung definiu sincronicidades como coincidências significativas, que parecem não ter explicação causal, mas carregam um significado profundo. Você já pensou em alguém momentos antes de receber sua ligação? Ou encontrou repetidamente a mesma informação em contextos completamente diferentes? Ou deparou-se por acaso com exatamente o livro, pessoa ou oportunidade de que precisava? Essas experiências não são meras coincidências. São momentos em que o inconsciente coletivo se manifesta em nossa realidade, sinalizando direções importantes. Como Jung explicaria, é como se o tecido da realidade estivesse tentando mostrar um padrão maior que nossa mente consciente ainda não percebeu. Para identificar sincronicidades significativas, pergunte-se: esta experiência carrega uma carga emocional? Ela parece ter um significado particular para minha situação atual. Ela se relaciona com questões ou decisões que estou enfrentando.
Quando a resposta for sim, preste atenção. Seu caminho está sendo iluminado. Uma professora universitária estava considerando uma mudança radical de carreira, mas sentia-se paralisada por dúvidas e medo. Em uma semana, encontrou 3 referências separadas a um campo completamente diferente do seu. Em uma conversa casual com um estranho, em um artigo que apareceu por acaso em seu feed e em um documentário que seu parceiro escolheu sem saber de sua reflexão interna. O que inicialmente pareciam coincidências aleatórias, ela reconheceu como uma comunicação clara de seu inconsciente, confirmando a direção que secretamente ansiava seguir. Igualmente importante é a sabedoria do corpo. Nosso inconsciente, frequentemente, se comunica através de sensações físicas. Antes mesmo que nossa mente consciente processe uma decisão, nosso corpo já reagiu. Você já sentiu aquele nó no estômago ao considerar uma opção aparentemente lógica, ou um inexplicável alívio e expansão no peito quando contempla um caminho que racionalmente parece arriscado? Essas respostas somáticas são o que os neurocientistas agora chamam de marcadores somáticos, sinais corporais que refletem a avaliação profunda do inconsciente sobre o que é verdadeiramente benéfico para nós. Seu corpo, muitas vezes, sabe o caminho certo antes do seu cérebro. Para acessar essa sabedoria, pratique um simples exercício. Quando enfrentar uma decisão, feche os olhos e imagine-se escolhendo cada opção. Observe atentamente as sensações físicas que surgem. Tensão, contração ou desconforto frequentemente sinalizam um caminho desalinhado com seu verdadeiro self. Relaxamento, expansão ou uma sensação de leveza geralmente indicam alinhamento profundo. Mas mesmo quando reconhecemos esses sinais, frequentemente encontramos resistência interna para seguir seu direcionamento. Por quê? Jung identificou que essa resistência vem das sombras, aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos ao longo da vida. Seus padrões de autossabotagem são pistas valiosas sobre suas sombras. Você repetidamente abandona projetos quando estão prestes a dar fruto? Ou se envolve em relacionamentos com o mesmo padrão problemático? Ou procrastina justamente nas atividades que mais importam para você? Esses comportamentos aparentemente irracionais são, na verdade, mecanismos de proteção do ego contra o desconhecido. Jung chamava esses bloqueios de guardiões do limiar, aspectos da psique que resistem à mudança e ao crescimento porque temem o desconforto da transformação. Esses guardiões frequentemente se disfarçam de vozes racionais que nos convencem a permanecer no familiar, mesmo quando o familiar é doloroso ou limitante. Para identificar seus guardiões do limiar, pergunte-se: que medos específicos surgem quando considero uma mudança significativa? Que histórias conto a mim mesmo sobre por que não posso ou não devo seguir determinado caminho? Que padrões de comportamento se repetem sempre que estou prestes a dar um passo importante? O trabalho com a sombra é essencial para liberar seu potencial. Jung enfatizava que a sombra não é apenas negativa, ela também contém talentos, desejos e potenciais que reprimimos por não se encaixarem em nossas autoimagens limitadas ou nas expectativas sociais que internalizamos. Uma técnica poderosa para integrar a sombra é o diálogo interno. Identifique uma resistência ou bloqueio específico e dê-lhe voz. Escreva um diálogo entre você e essa parte resistente, permitindo que ela expresse completamente seus medos e preocupações. Pergunte qual seu propósito, o que está tentando proteger. Frequentemente, descobrimos que por trás da resistência há uma intenção positiva. Uma parte de nós tentando nos proteger de um perigo percebido. Um artista que repetidamente sabotava oportunidades de exposição descobriu através desse diálogo que sua resistência era uma parte infantil temendo rejeição. Ao reconhecer e validar esse medo, em vez de lutar contra ele, pôde gradualmente integrar essa energia de autopreservação de forma mais construtiva. A coragem de enfrentar o desconhecido é fundamental nesse processo. Jung chamou o processo de descoberta e expressão do verdadeiro self de individuação.
É uma jornada que requer abandonar identidades e seguranças familiares para explorar território psíquico inexplorado. Como toda jornada significativa, envolve desconforto. Um ritual simples pode ajudar a desenvolver essa coragem. Dedique alguns minutos diários visualizando-se enfrentando seus medos e emergindo fortalecido. Ancore essa visualização com um gesto físico simples, como pressionar o polegar e o indicador juntos. Com prática consistente, esse gesto se torna um gatilho para acessar esse estado de coragem quando necessário. Como Jung diria, o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas para reclamar esse privilégio, precisamos estar dispostos a enfrentar o desconhecido dentro de nós mesmos. É através dessa disposição que cultivamos confiança na sabedoria do inconsciente. Os arquétipos junguianos oferecem outro mapa, valioso para navegar sua jornada interna. Estes padrões universais, presentes no inconsciente coletivo, como o herói, o sábio, a sombra, o trickster, influenciam profundamente suas decisões e seu caminho de vida. Cada um de nós tem determinados arquétipos dominantes que moldam nossa percepção e comportamento. Identificar quais arquétipos estão mais ativos em sua psique pode revelar muito sobre seu caminho autêntico. Por exemplo, pessoas fortemente influenciadas pelo arquétipo do Criador sentem-se naturalmente atraídas por caminhos que permitem expressão artística ou inovação. Aquelas em quem o curador é dominante encontram significado em ajudar outros a sarar. Para descobrir seus arquétipos dominantes, observe as histórias, personagens e mitos que sempre o atraíram desde a infância. Quais figuras mitológicas ou personagens de filmes ressoam profundamente com você? Com quais você se identifica instintivamente? As histórias que nos cativam não são escolhas aleatórias. São reflexos de arquétipos ativos em nosso inconsciente. Considere também seus sonhos recorrentes. Certos personagens ou situações que aparecem repetidamente em seus sonhos frequentemente representam arquétipos buscando expressão em sua vida. O sonho recorrente de enfrentar um desafio impossível pode ser o arquétipo do herói pedindo para ser vivenciado. Sonhar com uma figura sábia, oferecendo orientação, pode ser o arquétipo do mentor emergindo. Um executivo que sempre se sentiu deslocado no ambiente corporativo descobriu, através desse tipo de reflexão, que o arquétipo do explorador era dominante em sua psique. Seus sonhos frequentemente envolviam jornadas a terras distantes, descobertas de novos territórios. Ao reconhecer isso, compreendeu por que sentia tanto desconforto em um ambiente estático e hierárquico. Esse insight o levou a reorientar sua carreira para a consultoria internacional, onde a constante exposição a novos ambientes e culturas satisfazia a necessidade arquetípica de exploração. Particularmente relevante para nossa discussão sobre encontrar seu caminho é o arquétipo do herói. Joseph Campbell, inspirado pelo trabalho de Jung, identificou um padrão universal na jornada do herói que se aplica não apenas a mitos, mas também a nossas jornadas pessoais de transformação. Esta jornada começa com um chamado à aventura, frequentemente uma inquietação interior, um sonho persistente ou uma sincronicidade marcante que sinaliza que chegou a hora de deixar o familiar e explorar o desconhecido. Inicialmente, a resistência a este chamado, o que Campbell chamou de recusa do chamado, é aquele momento em que inventamos desculpas, racionalizamos, adiamos. Se você está experimentando resistência persistente a uma direção que continuamente se apresenta em sua vida, pergunte-se: estou no estágio de recusa do chamado? Qual seria a próxima etapa se eu aceitasse esse convite do meu inconsciente? A jornada continua, com o cruzamento do primeiro limiar, o momento de comprometimento em que finalmente tomamos medidas concretas em direção ao desconhecido. É seguido por testes aliados e inimigos, desafios que refinam nossas habilidades e revelam quem realmente somos sob pressão. Identificar em qual estágio da jornada do herói você se encontra pode fornecer clareza valiosa sobre o que seu inconsciente está pedindo neste momento.
Se você está experimentando chamados repetidos para uma nova direção, mas encontra-se paralisado, talvez precise de um ritual consciente para aceitar esse chamado. Se está no meio de testes aparentemente intermináveis, talvez precise reconhecer que estes não são obstáculos ao seu caminho. Eles são seu caminho, forjando em você as qualidades necessárias para sua próxima fase. Uma forma de resolver bloqueios específicos em cada estágio é usar a técnica junguiana da amplificação. Conectar sua experiência pessoal a temas arquetípicos maiores. Por exemplo, se você está lutando com uma decisão importante, pode ajudar a perguntar: como Hércules abordaria este dilema? Como Atena o veria? O que o arquétipo do sábio me aconselharia neste momento? Além do herói, outro arquétipo crucial para encontrar seu caminho é o sábio interior. Jung acreditava que cada um de nós possui uma fonte interna de sabedoria que transcende o conhecimento racional. Acessar esta sabedoria requer silenciar temporariamente a voz crítica e analítica do ego. Uma meditação simples pode facilitar essa conexão. Sente-se confortavelmente em um local tranquilo, respirando profundamente. Visualize-se descendo por uma escada em espiral, cada degrau levando-o mais profundamente ao seu interior. No fundo, imagine encontrar uma figura sábia. Pode ser um ancião, um animal ou simplesmente uma presença luminosa. Formule mentalmente uma pergunta específica sobre seu caminho e permita que a resposta emerja naturalmente, sem forçar. É vital aprender a diferenciar a voz do ego, frequentemente motivada por medo, aprovação social ou gratificação imediata, da voz da sabedoria interior, que geralmente se manifesta como uma certeza calma e desprovida de urgência emocional. O ego insiste, pressiona, cria cenários de catástrofe. A sabedoria interior simplesmente apresenta a verdade, sem drama ou manipulação. Uma técnica poderosa para acessar insights do inconsciente é a imaginação ativa, um método desenvolvido pelo próprio Jung. Diferente da fantasia passiva, a imaginação ativa envolve entrar conscientemente em um diálogo com figuras ou símbolos do inconsciente, permitindo que eles se desenvolvam de acordo com sua própria lógica interna, enquanto mantemos nossa consciência envolvida. Para praticar, identifique um símbolo significativo de um sonho recente ou uma imagem que surgiu durante meditação. Feche os olhos e visualize este símbolo com clareza. Então, mentalmente, faça uma pergunta a ele: o que você tem a me mostrar sobre meu caminho? E permita que a imagem responda à sua maneira. Pode se transformar, falar ou, simplesmente, evocar sentimentos ou insights. O importante é não controlar o processo, mas permanecer um observador ativo. Um professor universitário utilizou esta técnica com a imagem de uma porta trancada que aparecia repetidamente em seus sonhos. Nashi, imaginação ativa, quando perguntou à porta o que ela representava. Ficou surpreso ao descobrir que ela não estava realmente trancada. Ele simplesmente nunca havia tentado abri-la. Este insight revelou como sua suposição de limitações estava bloqueando possibilidades que já estavam disponíveis. Complementando a imaginação ativa, perguntas profundas podem catalisar insights transformadores. Não perguntas comuns que nossa mente consciente pode responder facilmente, mas aquelas que ressoam nas camadas mais profundas da psique. Perguntas como: o que eu faria se soubesse que não posso falhar? Qual atividade me faz perder a noção do tempo? Se eu pudesse viver uma vida completamente diferente amanhã, qual seria? A chave é não responder imediatamente. Formule a pergunta claramente, preferencialmente por escrito, e então permita que ela trabalhe em seu inconsciente. Carregue-a durante alguns dias, sem forçar uma resposta. Frequentemente, insights surgirão nos momentos mais inesperados, durante um passeio, no chuveiro ou ao acordar. Para documentar esses insights e construir clareza progressiva, mantenha um diário de sincronicidades, onde você registra não apenas sonhos, mas também coincidências significativas, intuições repentinas e respostas às suas perguntas profundas. Com o tempo,
Padrões emergirão que revelam a inteligência direcional de seu inconsciente. Rituais pessoais podem fortalecer significativamente sua conexão com o inconsciente. Jung reconhecia o poder dos rituais como pontes entre o mundo consciente e inconsciente. Um ritual simples de manhã, alguns momentos de contemplação silenciosa, visualização guiada, ou simplesmente estabelecer uma intenção de permanecer aberto aos sinais do inconsciente, pode sintonizar sua atenção para perceber orientações sutis durante o dia. Rituais de transição são particularmente poderosos em momentos de mudança significativa. Quando você está no limiar de uma nova fase da vida, mudando de carreira, terminando um relacionamento, mudando de cidade, crie um ritual consciente para marcar esta passagem. Pode ser algo simples como uma caminhada contemplativa na natureza, ou algo mais elaborado como uma celebração com pessoas importantes. O importante é o significado que você atribui ao ato. Uma escritora que finalmente decidiu deixar seu emprego corporativo para se dedicar integralmente à escrita, criou um ritual pessoal. Enterrou simbolicamente seu crachá corporativo e plantou uma árvore no mesmo local. Cada vez que olho para aquela árvore crescendo, ela relata, sou lembrada da decisão que tomei de nutrir meu verdadeiro caminho. Para navegar efetivamente usando a bússola do inconsciente, é crucial compreender a diferença fundamental entre o ego e o self, dois conceitos centrais na psicologia junguiana. O ego é nossa identidade consciente, quem pensamos que somos, nossa personalidade, nossos papéis sociais. O self, com S maiúsculo, é nosso ser total, incluindo aspectos conscientes e inconscientes. É o centro organizador da psique inteira. Quando seguimos desejos do ego, frequentemente buscamos satisfação imediata, aprovação externa ou segurança. Quando respondemos aos chamados do self, as motivações são mais profundas. Autenticidade, significado, propósito. O ego pergunta: o que os outros pensarão? O self pergunta: isso é verdadeiramente meu caminho? Os sinais de que estamos seguindo desejos do ego incluem constante necessidade de validação externa, ansiedade sobre status ou reconhecimento e uma sensação de vazio mesmo quando objetivos são alcançados. Em contraste, quando estamos alinhados com o self, experimentamos uma sensação de inevitabilidade. Não poderia ser diferente. Sincronicidades aumentam e sentimos paz interior mesmo enfrentando desafios externos. Fascinantemente, Jung observou que o inconsciente tem uma função autorreguladora que corrige quando estamos no caminho errado. Se persistentemente ignorarmos nosso caminho autêntico em favor de escolhas baseadas no ego, o inconsciente frequentemente intervém através de crises que parecem desastrosas no momento, mas eventualmente nos redirecionam. Aquela demissão inesperada, o relacionamento que desmoronou inexplicavelmente, ou a doença súbita que nos forçou a parar. Olhando retrospectivamente, muitas pessoas reconhecem estes aparentes desastres como intervenções necessárias que os redirecionaram para um caminho mais alinhado com seu verdadeiro self. Um exercício valioso para distinguir motivações superficiais de propósito profundo. É a técnica dos 5 porquês. Identifique uma meta ou desejo importante e pergunte a si mesmo: por que quero isso? Responda honestamente, então pergunte: por que isso é importante para mim? Novamente, continue este processo pelo menos 5 vezes. Frequentemente, as primeiras respostas vêm do ego: dinheiro, status, aprovação. Mas conforme você aprofunda, motivações mais autênticas emergem. Para decisões importantes, Jung recomendava integrar conscientemente sabedoria racional e inconsciente. Um método prático é criar 2 colunas em uma folha. Na primeira, liste todas as considerações racionais, prós e contras. Na segunda, documente suas reações intuitivas, sonhos relevantes, sincronicidades e respostas corporais relacionadas a cada opção. Dê igual peso a ambas as colunas na sua deliberação final. Uma técnica particularmente poderosa é escrever uma carta do futuro,
uma mensagem de seu eu futuro 10 anos adiante, descrevendo como a decisão que você está contemplando se desdobrou. Escreva espontaneamente, sem censura, permitindo que seu inconsciente se expresse. Muitas pessoas relatam clareza surpreendente, emergindo deste exercício, como se uma parte deles já conhecesse o resultado. No cotidiano, podemos incorporar sinais do inconsciente, fazendo pausas conscientes antes de decisões, mesmo pequenas. Antes de responder a um e-mail importante ou fazer uma escolha aparentemente mundana, respire profundamente e pergunte internamente: o que minha sabedoria mais profunda diz sobre isso? Aguarde alguns momentos, notando qualquer sensação, imagem ou intuição que surja. Jung acreditava que cada pessoa possui um mito pessoal, uma narrativa de vida que, quando vivida conscientemente, permite a expressão plena de seu potencial, único. Este mito não é inventado pelo ego, mas descoberto através do diálogo com o inconsciente. É a história que seu ser mais profundo está tentando viver através de você. Como reconhecer quando você está vivendo seu próprio mito versus um mito imposto? Quando vivemos nosso mito autêntico, sentimos um profundo senso de significado. Mesmo nas dificuldades, experimentamos sincronicidades frequentes e sentimos uma sensação de alinhamento interno, como se nossa vida externa finalmente refletisse nossa verdade interna. Quando vivemos mitos impostos, narrativas absorvidas da família, da cultura ou da mídia, experimentamos alienação, exaustão crônica e um sentimento persistente de que algo essencial está faltando. Um exercício transformador é identificar conscientemente o mito que está guiando sua vida atual. Escreva sua história de vida como se fosse um conto, usando terceira pessoa. Que arquétipos e temas aparecem repetidamente? Que padrões você percebe? Então pergunte: esta história está alinhada com minha verdade interior? Se não, como? Poderia ser reescrita de uma forma que honre tanto minha história quanto meu potencial? Uma mulher que completou este exercício percebeu que estava vivendo o mito da filha perfeita, sempre priorizando expectativas familiares sobre seus próprios desejos. Ao reconhecer este padrão, pôde conscientemente começar a reescrever seu mito pessoal como uma exploradora de mundos, um tema que ressoava muito mais profundamente com sua natureza essencial. É importante lembrar que seu mito pessoal raramente segue uma trajetória linear ou convencional. Como Jung descobriu em sua própria vida, o caminho autêntico frequentemente parece caótico ou irracional para observadores externos. Ele pode envolver reviravoltas inesperadas, períodos de aparente regressão, ou escolhas que desafiam expectativas sociais. A história do próprio Jung exemplifica isso. Ele estava no auge de sua carreira profissional, como protegido de Sigmund Freud e figura ascendente na psicanálise, quando seguiu os sinais de seu inconsciente para divergir dramaticamente das teorias freudianas. Esta decisão lhe custou sua posição privilegiada e o lançou em um período de intensa introspecção que chamou de seu confronto com o inconsciente. Embora externamente parecesse um colapso profissional, internamente era precisamente o caminho que precisava seguir para desenvolver suas ideias revolucionárias. Como ele mais tarde refletiria, só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. O caminho autêntico é aquele que permite que expressemos mais plenamente nossa verdadeira natureza, mesmo quando desafia convenções ou expectativas. Um aspecto fundamental da psicologia junguiana é que nosso caminho individual não serve apenas nosso desenvolvimento pessoal, mas também tem uma dimensão coletiva. Jung observou que quando seguimos nosso mito pessoal autêntico, contribuímos de forma única para a consciência coletiva. Cada pessoa que encontra e vive seu caminho verdadeiro enriquece o todo de uma maneira que nenhuma outra poderia. Um empreendedor social descobriu, através de trabalho com sonhos e sincronicidades, que seu caminho autêntico envolvia criar pontes entre comunidades divididas, um tema que ressoava profundamente com experiências de sua infância. Ao seguir essa direção, não apenas encontrou profunda realização pessoal,
mas também criou impacto significativo em sua comunidade, de uma forma que só sua combinação única de experiências e talentos poderia permitir. Este é o poder transformador de viver alinhado com a sabedoria do inconsciente. Não apenas encontramos realização pessoal, mas também ocupamos nosso lugar único na tapeçaria maior da vida. Como Jung expressou, a pessoa que olha para fora sonha, a pessoa que olha para dentro desperta. Agora que exploramos os métodos e insights de Jung para reconhecer os sinais de seu inconsciente, vamos considerar a história de Rafael, um arquiteto que havia construído uma carreira respeitável projetando centros comerciais e edifícios corporativos. Exteriormente bem-sucedido, internamente sentia um vazio crescente que não conseguia explicar. Tinha sonhos recorrentes de estruturas antigas, ruínas arqueológicas e espaços que pareciam vivos. Inicialmente, descartou esses sonhos como irrelevantes, mas quando começou a prestar atenção aos sinais de seu inconsciente, notou sincronicidades surpreendentes. Livros sobre arquitetura sagrada apareciam em seu caminho. Conversas sobre espaços que promoviam cura e bem-estar surgiam inesperadamente, e sentia uma energia inexplicável ao visitar certos edifícios históricos. Usando as técnicas que discutimos, Rafael começou um diálogo consciente com seu inconsciente. Através da imaginação ativa, permitiu que as imagens de seus sonhos falassem. O que descobriu o surpreendeu. Uma parte profunda dele ansiava criar espaços que nutrissem o espírito humano, não apenas servissem funções comerciais. Seguir. Este chamado significava arriscar sua reputação estabelecida e segurança financeira. Seu ego resistiu ferozmente, apresentando todos os motivos racionais para permanecer no caminho conhecido. Mas, conforme aprofundava seu trabalho interno, a discrepância entre seu caminho atual e seu caminho autêntico tornou-se dolorosa demais para ignorar. Gradualmente, começou a reorientar sua prática. Inicialmente, incorporou princípios de design biofílico em seus projetos comerciais. Eventualmente, encontrou coragem para especializar-se completamente em espaços terapêuticos e contemplativos, centros de cura, espaços comunitários, ambientes que promoviam conexão com a natureza. O fascinante não foi apenas sua satisfação pessoal aumentar dramaticamente, mas também como seu trabalho começou a impactar outros de maneiras que nunca havia imaginado possível. Cartas chegavam de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pelos espaços que criara, algo que nunca experimentara em sua carreira anterior. É como se eu tivesse encontrado o trabalho que estava esperando por mim durante toda a minha vida. Rafael reflete agora. Não apenas me sinto mais vivo do que nunca, mas também sinto que estou finalmente oferecendo ao mundo o que vim especificamente para dar. Esta é a promessa do trabalho junguiano. Não apenas evitar o sofrimento de um caminho desalinhado, mas descobrir a alegria profunda de expressão autêntica e contribuição significativa. À medida que concluímos, quero enfatizar que o processo de escutar e seguir os sinais do inconsciente raramente segue uma linha reta. Haverá falsos começos, desvios e períodos de confusão. Jung enfatizava que isto é normal, parte necessária da jornada. Como ele observou, não há nascimento de consciência sem dor. Os períodos mais nebulosos frequentemente precedem os insights mais profundos. Quando você se sentir perdido, lembre-se de que seu inconsciente pode estar rearranjando fundamentalmente sua compreensão antes de revelar o próximo passo. A escuridão não é a ausência de orientação. É o útero de onde nasce nova clareza. Também, é importante lembrar que este processo não tem ponto final. A individuação, como Jung a concebia, é uma jornada contínua de descoberta, não um destino a ser alcançado. Seu caminho continuará evoluindo conforme você evolui, revelando novas dimensões e possibilidades que não poderia ter imaginado anteriormente. O próprio Jung modificou e expandiu suas teorias continuamente ao longo de sua vida, demonstrando o princípio de que nosso entendimento deve permanecer fluido e aberto ao inesperado. Como ele escreveu, a maior e mais importante parte de um homem é a que ele não conhece.
Uma prática que pode sustentar você nesta jornada contínua é o que eu chamo de atenção aos sussurros. Os sinais do inconsciente frequentemente começam como impressões sutis, quase imperceptíveis. Reservar tempo diariamente para a quietude, mesmo que apenas 5 minutos, pode aumentar dramaticamente sua capacidade de perceber esses sussurros antes que precisem se transformar em gritos para captar sua atenção. Outra prática valiosa é regularmente perguntar-se: onde estou? Resistindo? Resistência a certas pessoas, ideias ou direções frequentemente indica uma projeção da sombra, ou medo de uma verdade que seu inconsciente já reconheceu. Estas áreas de resistência são portais potenciais para crescimento significativo. Lembre-se também de que, embora este seja um trabalho profundamente pessoal, você não precisa fazê-lo completamente sozinho. Jung acreditava no poder da comunidade consciente, pessoas que compartilham o compromisso com exploração interior autêntica. Encontrar ao menos uma pessoa com quem você possa discutir honestamente seus sonhos, sincronicidades e intuições pode fornecer perspectivas valiosas e apoio. Em nossa sociedade hiperconectada, mas espiritualmente faminta, redescobrir a sabedoria do inconsciente não é apenas um caminho para a realização pessoal. É uma necessidade cultural urgente. Como Jung previu, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas apenas aquele que aceita a escuridão pode transformar a noite em dia. Seu inconsciente já conhece seu caminho. Os sinais estão sendo enviados constantemente, sonhos vívidos, sincronicidades notáveis, respostas corporais, atrações e aversões inexplicáveis. A questão não é se você está sendo guiado, mas se está prestando atenção. Imagine como seria viver cada dia com a certeza de que, apesar das dúvidas externas e desafios inevitáveis, você está fundamentalmente no caminho certo. Não o caminho que alguém disse que você deveria seguir, mas o caminho que ressoa com sua verdade mais profunda. A sabedoria de Jung nos lembra que não precisamos inventar nosso propósito através de esforço do ego. Precisamos apenas aprender a reconhecer e confiar no direcionamento que já está emergindo das profundezas do nosso ser. Como ele escreveu, sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Hoje convido você a começar ou renovar esse despertar. Comece simplesmente com um diário ao lado da cama para registrar seus sonhos. Esteja atento às sincronicidades em sua vida. Pause por um momento antes de decisões para consultar sua sabedoria corporal. Pergunte-se regularmente: o que me faz sentir verdadeiramente vivo? Cada passo consciente nesta direção não apenas enriquece sua vida individual, mas contribui para a evolução da consciência coletiva. Como Jung acreditava firmemente, é através de indivíduos despertando para seus propósitos autênticos que a humanidade como um todo avança. Seu inconsciente não é apenas uma parte de você, é seu guia mais sábio, conhecendo o caminho que sua mente consciente ainda está descobrindo. Está sempre comunicando, sempre guiando, sempre oferecendo seus sinais invisíveis, mas poderosos. A questão agora é: você está pronto para escutar? Se este vídeo ressoou com você, comece seu diário de sonhos e sincronicidades hoje mesmo. Observe os padrões que emergem. E se sentir-se à vontade, compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Frequentemente, ao articular nossa jornada interior, descobrimos clareza que não sabíamos que estávamos buscando. Lembre-se das palavras de Jung. Frequentemente, é nos momentos mais sombrios que encontramos nossa luz direcionadora. Seu caminho já foi escolhido pelo seu inconsciente. A jornada de descobri-lo é o próprio propósito da vida.